meus amigos, nós estudaremos agora, faremos uma revisão sobre causas de extinção do crédito tributário. É indispensável que você se recorde, como nós já vimos anteriormente, as causas de suspensão do crédito tributário, que nós pedimos para vocês memorizarem a expressão modere copa. Então, moratória, o D de depósito montante integral, recursos, reclamações no âmbito do processo administrativo tributário, o CO, de concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de liminar, tutela antecipada, tutela provisória, em qualquer espécie de ação judicial, e o PA de parcelamento. Modere copa, portanto, são as causas de suspensão do crédito tributário previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Por sua vez, também é indispensável a lembrança das duas causas de exclusão do crédito tributário no artigo 175 do Código Tributário Nacional, formadas essas duas causas pelo IA, pela isenção e pela anistia. Se você sabe que modere copa se refere à suspensão, se você se recorda que o IA se volta à exclusão do crédito tributário, o resto se relaciona com causas de extinção do crédito tributário. E é indispensável essa lembrança de suspensão e de exclusão do crédito tributário, por quê? Porque as causas de extinção do crédito tributário, elas estão enumeradas em 11 incisos no artigo 156 do CT. Então, me parece pouco produtiva a lembrança de todas essas causas de extinção do crédito tributário, se a gente pode nos recordar de cada uma delas por exclusão, quando não for causa de suspensão nem causa de exclusão. De todo modo, vejamos essas causas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Extingue o crédito tributário: o pagamento, então forma natural de extinção do crédito tributário, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150, seus parágrafos 1º e 4º, a consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164, aqui só uma lembrança, não é a mera propositura da ação de consignação em pagamento. Quando nós recorremos ao parágrafo 2º do artigo 64 do Código Tributário Nacional, ali está prevista a extinção do crédito tributário por intermédio da consignação em pagamento, cujo pedido é julgado procedente. Então, se for julgado procedente o pedido veiculado na ação de consignação em pagamento no âmbito tributário, aí sim nós estaremos diante de uma causa de extinção do crédito tributário, como inclusive está aí prevista no inciso 8º do artigo 156 do Código Tributário Nacional. Inciso 9º. A decisão administrativa irreformável, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. 10. A decisão judicial passada em julgado, ou seja, a coisa julgada. E inciso 11. A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Então, tome muito cuidado, que a dação realmente é uma forma de extinção do crédito tributário, só que essa dação em pagamento, ela só absorve bens imóveis. Para bens móveis, nós não temos essa estipulação como causa de extinção do crédito tributário no CTN. Enfim, você deve se lembrar, para resolver as questões que já incidiram na prova da VUNESP, você vai acertar essas causas de extinção do crédito tributário sem memorizar os 11 incisos. Basta que você memorize mais uma vez, como eu estou pedindo, o modere copa, para fins de suspensão do crédito tributário, e o IA, isenção e anistia, para causas de exclusão do crédito tributário. Porque, efetivamente, incide bastante em prova, objetiva em prova de primeira fase, em que você será questionada a respeito de direito tributário, quais são essas causas. Querem ver? Então, um exemplo relativo à prova do ano de 2014 da VUNESP em São Paulo. São modalidades de extinção do crédito tributário, entre outras. Ah, professor, você não falou aí que não precisava decorar? Olha agora aí, caiu extinção, não caiu suspensão, não caiu exclusão do crédito tributário. Eu te pedi, você aí vai fazer o quê? Você vai se lembrar que o IA
se volta à exclusão do crédito tributário. Então, se tiver isenção e anistia, nós eliminaríamos a alternativa. Por quê? Porque será causa de exclusão do crédito tributário. E, de outro lado, se alguma alternativa fizer referência ao Moderecopa, também nós deveremos eliminar a alternativa. Por quê? Porque aqui são causas de suspensão do crédito tributário. Faz isso na sua prova. Escreve IA, escreve Moderecopa. Ah, mas está pedindo extinção. Pois bem, nós vamos sair por exclusão. Querem ver? Então, pagamento. Pagamento não está em nenhum deles. IA nem Moderecopa. Pagamento ok. Compensação também. Né? Ah, o CO aqui. O CO é de concessão de liminar, tá? Anistia e isenção. Opa, anistia e isenção são causas de exclusão do crédito tributário. E aqui o examinador ele quer saber as causas de extinção. Então, a alternativa A ela está incorreta. A alternativa B, remissão, ok? Aí o RE aqui, o RE do Moderecopa é recursos, reclamações no âmbito do processo administrativo tributário e não remissão. Remissão com 2 S significa perdão, causa de extinção do crédito tributário. Está correto o início da alternativa B. Pagamento, forma comum de extinção do crédito tributário, forma ordinária de extinção do crédito tributário. Compensação, compensação também é uma causa de extinção do crédito tributário. Isenção, opa, isenção, olha o IA ali ao lado do A, o IA, causa de exclusão. Alternativa B, ela está incorreta. Alternativa C, pagamento, é verdade, remissão da mesma maneira. Compensação, a gente tem aqui a compensação como causa de extinção do crédito tributário e a transação também como causa de extinção do crédito tributário. A alternativa C, ela se revela pelo jeito adequado. Falta nós falarmos sobre a alternativa D. Mas notem, a gente não consegue sair dessa maneira. Então, se recorde, leia e releia. Quando você estiver, mais uma vez ali, próxima à prova, lendo o seu material básico, essas dicas que nós estamos compartilhando, recorde-se. Suspensão do crédito tributário, Moderecopa, exclusão do crédito tributário, IA. E o resto? O resto, que abrange a maior quantidade de causas, 11 incisos do artigo 156 do CTN, vocês acertarão na hora da prova por exclusão. E a alternativa D? Remissão, ok. Anistia, não, porque a anistia está ali ao lado do I. IA, cláusula de exclusão do crédito tributário. Compensação, ok. Prescrição, ok. Então, só restava mesmo como adequada a alternativa C. Uma outra questão, prova de 2016, VUNESP novamente, e também aqui TJ de São Paulo, né? Os titulares de serviço de notas e de registros. No tocante à extinção de tributos, é correto afirmar que, mais uma vez, quem não tem essas dicas, às vezes vai ficar apavorado, fala, nossa, lá vem aquelas 11 causas do artigo 156 do CT, não consegui memorizar todas, ai, não quero nem ver o que vai sair dessa minha resposta a essas alternativas. Não, muito pelo contrário, no caso de vocês aí, quero absoluta tranquilidade. Está pedindo causa de extinção? Então eu vou acertar por eliminação. Mas vamos ver o que perguntava essa prova do ano de 2016. No tocante à extinção de tributos, é correto afirmar que A. Se dá pela conversão de penhora judicial em pagamento. Essa primeira aqui, ó, ela está incorreta. E por que ela está incorreta? O artigo 156, ele fala de conversão como causa de extinção do crédito tributário, mas qual conversão? A conversão do depósito em renda. Pode dar uma olhada aí no seu artigo 156 do CTN, se você estiver com ele aberto, abre aí o seu, então, Vadmecum, e fica aí com o artigo 156, está escrito conversão do depósito em renda. E não, aqui, essa conversão de penhora judicial. Right? Então, essa alternativa A, ela está incorreta. B. É possível a compensação de tributos federais com estaduais. Nós falaremos mais um pouquinho sobre compensação, mas de antemão. Não cabe esse tipo de compensação, sobretudo, porque daria para resolver com base em direito constitucional. Forma federativa de Estado, que é cláusula pétrea. O que é forma federativa de Estado? Ou o que caracteriza, em uma palavra, a forma federativa de Estado? A autonomia dos entes federados. A partir do momento que eu reconheço uma compensação como essa, eu flexibilizo, eu minoro essa autonomia de um determinado ente federado.
isso é incompatível com a forma federativa de Estado. Então não há essa possibilidade. A compensação, ela deve existir quando nós temos, e nós veremos isso, né, um dos pressupostos é quando nós estivermos diante de mesmo credor e mesmo devedor. Então, se uma pessoa ela tem mais de uma dívida, para ela compensar, ela vai ter que compensar com o mesmo credor. Aqui a gente tem credores diferentes, tem a União e tem o Estado. Não dá certo a compensação tributária. Então, a alternativa B também incorreta. Alternativa C. A extinção de tributos se dá pela entrega de títulos da dívida pública após a avaliação judicial. Ô, professor, eu não vi essa alternativa C aqui no artigo 156 do Código Tributário Nacional, não estou achando. Pronto, você me respondeu. Não está efetivamente o conteúdo dessa alternativa C, essa entrega de títulos da dívida pública, como uma forma, como uma causa de extinção do crédito tributário. Por conseguinte, não é forma de extinção de tributo. Então, voltando, a alternativa C não contempla forma de extinção de tributos. E a alternativa D foi a que restou, tomara que seja essa, ela pode ocorrer por dação em pagamento em bens imóveis, como eu havia chamado a atenção naquele último inciso do artigo 156, no 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional, justamente a única forma de extinção do crédito tributário por intermédio da dação em pagamento é a dação em pagamento em bens imóveis, como nós acabamos de verificar nessa alternativa D, que de fato era a correta. Então, absoluta tranquilidade na hora da prova. Por quê? Porque esse tipo de questionamento ele tem aparecido e muito provavelmente voltará a aparecer na sua prova. Pelo menos eu torço para que isso aconteça. Prosseguindo, quanto às causas de extinção do crédito tributário, que se encontram regulamentadas no CTN, a partir, portanto, do artigo 156, e elas são reguladas até o artigo 174, vamos falar sobre algumas dessas causas, iniciando pela compensação tributária. A compensação tributária, ela é uma causa de extinção do crédito tributário, ela vem prevista no artigo 156 do Código Tributário Nacional, e a compensação, ela tem dois outros artigos dentro do CTN que a regulamentam, que são os artigos 170 e 170A. Pelo artigo 170, nós extraímos os pressupostos à compensação tributária. Cuidado! Você ouve falar também em extinção de obrigação civil no âmbito do direito civil, no âmbito do Código Civil. Tem lá esse mesmo instituto, compensação, só que é compensação civil. Aqui, em direito tributário, nós também falamos em compensação, só que em compensação tributária, com pressupostos específicos que nós extraímos do artigo 170 do Código Tributário Nacional. Pois bem, quais são esses pressupostos? Em primeiro lugar, nós precisamos de mesmas partes, mesmo credor e mesmo devedor. Esse é o motivo pelo qual, na questão que nós resolvemos há pouco, nós apontamos como incorreta a alternativa que falava da possibilidade de compensação de tributo federal com tributo estadual. Não, não dá. Os credores são diferentes. Um é a União e o outro credor é o Estado. Então, mesmas partes, mesmo credor, mesmo devedor. Em segundo lugar, indispensabilidade de lei. A necessidade de lei autorizando a compensação tributária. Tem que existir lei. Então, o CTN, ele enumera abstratamente os requisitos. A necessidade de lei específica. Então, lei específica da União, lei específica dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, permitindo a compensação de tributos que lhes são próprios. E depois, essas mesmas partes, compensação autorizada em lei, ainda seguem os requisitos, os pressupostos da compensação tributária, e a compensação tributária ela tem que atingir dívida líquida certa e de créditos vencidos ou vincendos. Toma cuidado. A compensação tributária, por força do 170 do CTN, pode abranger, inclusive, como dissemos, créditos vincendos. Não só os vencidos, mas também os vincendos, aqueles que ainda não se venceram. Isso não acontece na compensação regulada no Código Civil. No direito tributário, como nós podemos extrair da leitura do artigo 170 do CTN, existe essa plena possibilidade, se a lei assim estabelecer, de compensação tributária envolvendo um crédito tributário vincendo. Então,
Essas são as observações atinentes aos pressupostos, aos requisitos da compensação tributária. E o artigo 170A do Código Tributário Nacional, ele expressa que a compensação tributária só pode acontecer por decisão transitada em julgado. Logo, uma tutela provisória, uma decisão provisória do juiz não pode autorizar a compensação tributária. Como assim? Uma liminar, uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, enfim, uma tutela provisória judicial não pode autorizar compensação tributária. A redação do artigo 170A do Código Tributário Nacional é muito clara nesse sentido. Só a decisão com trânsito em julgado, só a decisão definitiva, vale dizer, a sentença transitada em julgado, só ela é que pode dar apoio para uma compensação tributária. E para nós fecharmos essa modalidade de extinção do crédito tributário, que é a compensação tributária, eu vou aqui percorrer 6 súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Nós sairemos um pouquinho da redação legal, da redação também, né, de institutos previstos pela doutrina e ingressaremos na jurisprudência. Por quê? Porque na última prova, para serviços de cartórios extrajudiciais, para as titularidades de cartórios extrajudiciais, serventias extrajudiciais, o que aconteceu no TJ de Alagoas, no finalzinho de 2019, a prova de 2019, a VUNESP, ela perguntou jurisprudência tribunais superiores. Então, para a gente aí não ser pego de surpresa, olhem só essas súmulas que se relacionam, todas elas com compensação tributária. Pela primeira, a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Perdoe-me, mas essa é fácil de lembrar. Por que é fácil de lembrar? Porque a gente havia visto que nos termos do artigo 170A do Código Tributário Nacional, decisão judicial provisória, tutela provisória não pode autorizar compensação tributária. É pressuposto a compensação tributária o trânsito em julgado. Então, o conteúdo da súmula 212 do STJ vai justamente ao encontro do 170A do Código Tributário Nacional. As outras duas súmulas que aparecem na sequência, as súmulas 213 e a súmula 460, essas duas súmulas, elas tratam expressamente de compensação tributária e mandado de segurança. Nós já leremos, já voltarei à tela com o conteúdo de cada uma delas. Todavia, vejam, as duas falam de compensação tributária e mandado de segurança. Quero que vocês se recordem que o mandado de segurança é instrumento adequado para declarar o direito à compensação tributária. Logo, para declarar, pode ser impetrado o mandado de segurança. Se for para convalidar uma compensação tributária já realizada e recusada pelo fisco, não pode ser impetrado o mandado de segurança. Em resumo, para declarar compensação tributária, pode o mandado de segurança. Para convalidar uma compensação tributária, não pode ser utilizado o mandado de segurança. Olha a súmula 213. Mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Assim, para declarar, ok. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar. Para convalidar, não cabe. A compensação tributária é realizada pelo contribuinte. Súmula 461. Contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. O que significa isso? Se a compensação tributária ela pressupõe trânsito em julgado, vamos imaginar a seguinte situação. Alguém pagou um tributo inconstitucional, alguém pagou, de qualquer maneira, um tributo irregularmente. Tem direito à devolução, que a gente chama de repetição do indébito. Essa repetição do indébito pode ser devolvido, então, o valor pago indevidamente em dinheiro, pequeno valor, então, requisição de pequeno valor, RPV, ou, se o valor for vultoso, contra a fazenda, vai ter que ser expedido precatório. Se existe lei autorizando a compensação tributária, eu posso utilizar aquele crédito oriundo da repetição do indébito tributário para fins de compensação. Então, notem que há essa possibilidade, pela súmula 461 do STJ, de o nosso contribuinte optar se aquele crédito vai ser utilizado para quê? Para requisição
por meio aí de requisição de pequeno valor ou de precatório, se ele quer em dinheiro, ou se ele vai utilizar aquele crédito para fins de compensação tributária. Opção do contribuinte. Súmula 464 do STJ. A regra de imputação de pagamentos estabelecida no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária, não se aplica mesmo. Por quê? Porque essa regra do artigo 354 do Código Civil, ela fala, no caso de imputação de pagamento eu pago, só que o valor que eu pago não quita a dívida, ainda resta a dívida, então eu pago só parcialmente. O que eu paguei, de acordo com o Código Civil, vai em primeiro lugar para os juros e depois para o capital. Essa é a regra civilista. Isso não incide no âmbito tributário, por quê? Porque a imputação de pagamento na esfera tributária tem regras próprias estabelecidas pelo artigo 163 do Código Tributário Nacional. Então não adianta querer trazer do Código Civil para aqui a nossa matéria de direito tributário. E uma súmula mais recente, de dezembro de 2018, o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o artigo 68 do CTN, nem o de execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Então aqui a ideia é, em resumo, pedido de compensação tributária, da mesma maneira que o pedido administrativo de repetição do indébito tributário, não interrompem a prescrição aqui, né, que é quinquenal. Então, prazo aí de prescrição quinquenal para repetição do indébito tributário. Normalmente é isso, né? Prescrição contra a Fazenda Pública, 5 anos. Então, ação de indenização contra a Fazenda, 5 anos. Então, prazo para que eu tenha a ingressar com a ação contra a Fazenda pedindo a devolução de tributo que eu paguei indevidamente. Também é de 5 anos, nos termos do artigo 68 do Código Tributário Nacional. E, enfim, duas outras causas de extinção do crédito tributário que têm uma incidência corriqueira nas provas realizadas pela VUNESP para serventias extrajudiciais. Essas outras duas causas se voltam à decadência e à prescrição na esfera tributária. De modo bem breve, tá? É muito mais fácil decadência e prescrição aqui em direito tributário do que em relação ao direito civil. E olha que fala por experiência própria. Normalmente, então, no âmbito da magistratura, eu lido com pressão e decadência civil. E em recursos no colégio recursal, que eu mexo mais com questão tributária. Eu acho muito mais simples, muito mais objetivo trabalhar com decadência e prescrição tributária. Por quê? Porque é o seguinte, quem é que separa decadência e prescrição? O divisor é o lançamento. É o seguinte, há 5 anos, a Fazenda tem 5 anos para lançar o tributo. Se ela não lança o tributo, se ela não constitui o crédito tributário pelo lançamento no prazo de 5 anos, decadência. E se ela lança em 5 anos? Não tem decadência. Se ela lançou em 5 anos, está constituído o crédito tributário, aí há o prazo de 5 anos para cobrar o crédito tributário já lançado. Se a Fazenda não cobra em 5 anos esse crédito tributário já lançado, aí há a prescrição. Por quê? Porque a prescrição é para cobrança e a decadência é para lançar o tributo. Então vejam, a grande diferença entre esses dois institutos se restringe ao lançamento. 5 anos para lançar, sob pena de decadência. 5 anos para cobrar, sob pena de prescrição. Eu deixei até aí no material complementar de vocês uma observação derivada da Constituição que o prazo para lançamento deve ser regulado por lei complementar. É o que dispõe o artigo 146, inciso 3º, a linha B da nossa Constituição Federal. Então, só lei complementar é que pode regulamentar decadência e prescrição. E quem efetivamente regulamentou foi o Código Tributário Nacional, regulou a decadência no artigo 173 e regulou a prescrição no artigo seguinte, no artigo 174. E como que se conta um e outro? Pois bem, em relação à decadência, nós temos a redação, então, do artigo 173. Por meio dele, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vale dizer, então, IPTU de 2020, a decadência ela começa a ser contada só no primeiro dia de janeiro de
2021. Primeiro dia do exercício seguinte, aquilo que o lançamento poderia ter sido efetuado. E se ele for anulado? Eu ingressei com uma defesa administrativa, falei que ele era nulo porque eu não fui notificado devidamente. E se ele é anulado, o que acontece? Inciso segundo, da data em que se tornar definitiva, a decisão que houver anulado por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Então, uma vez anulado, abre-se um novo prazo de 5 anos para o lançamento sem vício. E parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contada a data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Aqui é o seguinte, nós temos uma antecipação de contagem, aquela regra do inciso 1º, toda vez que houver qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Se houver uma medida preparatória indispensável ao lançamento, como por exemplo, uma fiscalização tributária, a partir desse ato, a partir dessa fiscalização, desse ato preparatório, é que se principia, é que se inicia o prazo de 5 anos para o lançamento do tributo, e não a regra do inciso 1º, que é o quê? Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em resumo, de forma bem breve, tem caído o quê? Tem caído redação literal do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vamos testar? Então, olha, prova de 2019, VUNESP, titular de serviço de notas e registros no âmbito do TJ do Rio Grande do Sul. Passados 5 anos da data em que se tornar definitiva, a decisão que houver anulado por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, é certo que a Fazenda Pública não poderá realizar novo lançamento em razão do mesmo fato gerador por ter se operado o quê? Olha que simples. Olha que simples. Então não tenha medo. É decadência. Nós estamos vendo decadência com base no artigo 173. E o conteúdo desse enunciado, nós lemos no artigo 173, inciso 2º. É verdade, nós estamos falando sobre decadência. Será que tem que marcar só isso? Quer ver? Então, por ter se operado o quê? Não poderá realizar novo lançamento, em razão do mesmo estado tirador, por ter se operado homologação intercorrente. Nossa, nem sei o que é isso. Decadência? Pronto, é o que a gente está estudando. Vinculação temporal? Também não sei. Homologação tácita? Nada a ver. Prescrição? Nada. Por quê? Porque é realização de lançamento e não cobrança. Realizar lançamento, sempre decadência. E ainda em 2019, nós tivemos na VUNESP, perante o TJ do Rio Grande do Sul, essa outra questão. De acordo com as disposições do Código Tributário Nacional, decorridos 5 anos contados no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, opera-se a, olha só quem está aqui na alternativa A, opera-se a decadência. Então, nada a ver, prescrição, porque aqui é para lançar, homologação tácita, nada a ver, conversão de depósito em renda, extinção do crédito tributário, aqui suspensão do crédito tributário, ou seja, era só assinalar decadência. Em resumo, meus amigos e minhas amigas, recordem-se, a grande diferença entre decadência e prescrição é o divisor de águas, que é o lançamento. 5 anos para lançar, como fala o artigo 173 do Código Tributário Nacional, sob pena de decadência. E se for lançado dentro do prazo de 5 anos, não tem decadência. Se for lançado, o crédito tributário estará constituído, ele deverá ser cobrado no prazo de 5 anos. E se o crédito tributário constituído, lançado, não for cobrado no prazo quinquenal, se ele não for cobrado nesse prazo de 5 anos, haverá a configuração de outra causa de extinção do crédito tributário, que é justamente a prescrição e que vem regulamentada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, com a seguinte redação. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Então, de quando que se conta? Da sua constituição definitiva. Quem é que dá essa constituição definitiva ao crédito tributário? É o lançamento. Por isso que, como nós havíamos dito, a pressão ela tem a sua contagem de 5 anos a partir do lançamento. E vale a pena você ficar atento quanto às causas de interrupção da prescrição, que são elencadas no parágrafo único do mesmo artigo 174 do CTN. Antes de nós procedermos à leitura,
3 primeiros incisos do parágrafo único do artigo 174, que tratam da interrupção, tem aí o radical juiz. Então, lá, despacho do juiz que manda citar. Aí depois, né, a gente tem o quê? Tem aí o protesto judicial. Depois, tem qualquer ato judicial para constituir mora devedor. E a última hipótese é que aparece a possibilidade extrajudicial quando houver reconhecimento do débito pelo próprio contribuinte. Em resumo, olha aí o 174, parágrafo único. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitui mora devedor. Então, ó, judicial, judicial, judicial. Só a última hipótese é que pode não ser judicial, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Como, por exemplo, na hipótese de confissão e assinatura de um termo de parcelamento pelo contribuinte. Haverá caracterização dessa última hipótese. Era isso, meus amigos. Até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos e minhas amigas. O momento deste bloco é de nós tecermos considerações sobre as causas de exclusão do crédito tributário. Pois bem, as causas de exclusão do crédito tributário encontram-se regulamentadas no Código Tributário Nacional entre os seus artigos 175 a 182. Então vai lá, já abre o seu Vadmecum, abre o seu Código Tributário Nacional a partir do artigo 175 do nosso Código Tributário Nacional. Uma primeira advertência: o que é uma causa de exclusão do crédito tributário e por que ela se diferencia de extinção do crédito tributário? Na extinção do crédito tributário, eu pressuponho constituição do crédito tributário, eu pressuponho a existência de lançamento. Aí, uma vez lançado, uma vez constituído o crédito tributário, ele se deparará com alguma daquelas causas de extinção do artigo 156 do CTN. Nas causas de exclusão do crédito tributário, que são só duas, IA, né, isenção e anistia, nessas situações nós não teremos a constituição do crédito tributário. As causas de exclusão do crédito tributário, elas acontecem, elas se aperfeiçoam antes do lançamento, antes da constituição do crédito tributário. Essa é a grande distinção com as causas de extinção do crédito tributário. Então aqui nós estamos diante de causas que obstam, que impedem o lançamento. E essas duas causas, isenção e anistia, elas se dividem no seguinte sentido: a isenção, ela abrange tão só tributo. Então, se é causa de exclusão de crédito tributário referente a tributo, nós estamos falando de isenção. Ou, se nós estamos diante de uma causa de exclusão do crédito tributário voltada a infrações tributárias, vale dizer, a penalidade pecuniária, a multa tributária, será a anistia de quem nós estamos falando. Então, isenção só para tributo, anistia tributária só para infração tributária, que é a mesma coisa, só para a multa tributária. E tome cuidado, porque isenção e anistia são causas de exclusão do crédito tributário. Não haverá necessidade de pagar o tributo, não haverá necessidade de pagar a multa tributária. Agora, as obrigações tributárias acessórias, elas permanecem. Elas continuam sendo exigíveis. É isso que dispõe claramente o parágrafo único do artigo 175 do Código Tributário Nacional. E eu recordo com você que nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional, as obrigações tributárias, elas se classificam em principal e acessória. Nós havíamos falado que a obrigação tributária principal, P, significa pagar tributo ou multa tributária. E a obrigação acessória, tudo menos pagar. Fazer, não fazer, tolerar, suportar. Então, emitir nota fiscal é um fazer, a obrigação acessória. Não retirar o livro do estabelecimento comercial é uma obrigação acessória, o não fazer. Tolerar, suportar uma fiscalização tributária também é uma obrigação tributária acessória. Por isso, mesmo diante de uma causa de exclusão do crédito tributário, continuarão sendo exigidas as obrigações tributárias acessórias. Cuidado com o teor deste parágrafo único do artigo 175. Então, excluem o crédito tributário, como já nós havíamos falado, pedido para memorizar. Aqui, ó, IA, isenção e anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias
dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. Lembremos também, né, que aqui essas obrigações acessórias elas se vinculam à arrecadação e fiscalização tributária. Pois bem, estabelecidas essas normas gerais sobre as causas de exclusão do crédito tributário, passemos a estudar de forma específica cada uma das duas. Comecemos pela isenção. A isenção, como causa de exclusão do crédito tributário, ela está regulamentada no CTN entre os artigos 176 a 179. Uma primeira ideia, então, uma definição, um conceito de isenção. Você deve se recordar que a isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo. A isenção, ela só abrange tributo, nós acabamos de definir, é a dispensa legal do pagamento do tributo, e mais, qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão, como nós estamos estudando, de crédito tributário, sempre exigirá a lei. Sempre deve se vincular ao princípio da legalidade. Dê uma lida no artigo 97, inciso 6º do Código Tributário Nacional, porque lá existe essa previsão de que qualquer causa de suspensão, extinção ou de exclusão do crédito tributário sempre deverá derivar de lei. Por isso que nós definimos a isenção como dispensa legal prevista em lei quanto ao pagamento do tributo. Também recordo que as isenções autorizadas no nosso ordenamento jurídico, inclusive por força da Constituição de 1988, são unicamente as isenções autonômicas, ou isenção autônoma. O que é uma isenção autonômica ou isenção autônoma? É aquela isenção que só pode ser instituída pelo próprio ente federado competente para o tributo. Então, falando de uma outra maneira, se um tributo ele é federal, a União é que cria, a União é que isenta. Isso que é isenção autônoma ou autonômica. Quem cria o tributo é que deve isentá-lo. Se o tributo for estadual, o Estado cria e o próprio Estado é que isenta. Se for distrital, se for do Distrito Federal, o DF é que cria e o DF é que pode isentar aquele tributo. E, enfim, se o tributo for municipal, quem cria é o município, quem pode isentar aquele tributo só poderá ser o município. Isso que é isenção autônoma ou autonômica, que é a que vigora no nosso ordenamento jurídico, então no ordenamento jurídico brasileiro, frente à Constituição de 88. E por quê? Porque a nossa Constituição de 1988, de modo expresso, no artigo 151, inciso 3º, ela proíbe, ela aí não deixa acontecer a isenção heterônoma. O que é isenção heterônoma? Também denominada por alguns doutrinadores de isenção heterotópica. É aquela isenção concedida por um ente federado que não é o competente para criar o tributo. Exemplo, a União isentando o tributo estadual. Isso pode acontecer? Não, não pode. Como eu acabei de dizer, nós temos uma vedação, uma proibição explícita na Constituição de 1988, no artigo 151, inciso 3º. Esse é o motivo pelo qual nós chamamos a atenção, mais uma vez, que no que tange a isenção, a única isenção autorizada no ordenamento jurídico brasileiro é a isenção autônoma ou autonômica. Também, uma outra regra que a gente extrai da Constituição de 1988 é a de que os benefícios fiscais, de uma maneira geral, e neles, incluindo-se a isenção e a anistia tributária, essas duas causas de exclusão do crédito tributário, então os benefícios fiscais, e aqui o que interessa é a isenção por hora, eles devem ser outorgados, esses benefícios, por meio de lei específica. É isso que prevê o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º do 12G, que é o referente a convênios de ICMS. Então aqui, questão de lei específica. Para quê? Benefícios fiscais, o que nós estamos estudando, isenção, e outro que nós estudaremos
Também como causa de exclusão do crédito tributário, anistia. Necessidade sempre de lei específica por expressa determinação legal. Aí o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Lei específica significa uma lei ordinária. Uma lei ordinária é suficiente aí para estabelecer uma determinada isenção tributária. Não há necessidade de lei complementar. Lei específica mencionada pela Constituição Federal, na realidade, é para evitar o denominado contrabando legislativo ou cauda legislativa. O que é isso? Eu pego um projeto de lei que tem aí inúmeros artigos, então tem mais de uma centena, um calhamaço de artigos naquele projeto de lei e de maneira subreptícia. Então ali, né, para dar uma disfarçada, eu coloco dentro ali de um artigo, né, um parágrafo, por exemplo, concedendo uma isenção tributária e aquela isenção, ela não tem nada a ver com o conteúdo do projeto, ou seja, não é uma lei específica para ser concedido um benefício fiscal, como aí no exemplo, a isenção tributária. Se isso acontece, essa lei, essa isenção concedida por essa lei que não era específica, essa isenção ela será inconstitucional. Por quê? Porque é incompatível com a leitura aqui que fizemos do parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal. E um dispositivo que tem caído corriqueiramente em provas da VUNESP, serventias extrajudiciais, e que se volta à isenção tributária, é o artigo 178. O artigo 178 do Código Tributário Nacional ele traz a regra de que a lei que concede uma determinada isenção tributária pode ser revogada a qualquer momento. Ótimo, pode mesmo. Isso acontece com qualquer tipo de lei. Até em nome da autonomia do poder legislativo, uma lei ela pode ser editada, uma lei ela pode ser revogada. E não é diferente aqui no caso com a isenção tributária. Posso ter uma lei concedendo, mais tarde aquela lei pode ser revogada por uma outra lei. Todavia, como regra, se pode existir essa revogação de isenção tributária por uma outra lei, como regra, essa revogação não gera direito adquirido. Ah, mas eu queria gozar daquele benefício da isenção tributária. Como regra, não gera direito adquirido. Para gerar direito adquirido, uma isenção tributária, ela tem que ser, como fala o artigo 178 do Código Tributário Nacional, então aí tem que ter dois requisitos. Tem que ser com prazo certo e sob condição onerosa. Cuidado na hora da prova. Então aí com o que a gente tem, nós já leremos, até consta entre vírgulas, só há direito adquirido, no caso ao gozo de uma isenção tributária, quando ela foi concedida com prazo certo e sob condição onerosa. Não é ou, é e. São requisitos, portanto, cumulativos. Exemplo, vamos imaginar um determinado município vem, por meio de lei municipal, institui uma isenção, prazo de 5 anos, condição onerosa. Uma determinada empresa tem que se estabelecer, tem que estabelecer sua sede perante uma determinada região do município e ter no mínimo 300 funcionários. Então vejam, é por prazo certo, era de 5 anos aquela isenção de IPTU, instituída em lei municipal, e mais, tinha a condição onerosa, tinha que ser sediada, tinha que se instalar, tinha que construir uma sede numa determinada região do município e ainda contratar no mínimo 300 funcionários. Pois bem, nessas circunstâncias, se aquela lei concessiva da isenção ela é revogada e uma determinada empresa ela havia cumprido exatamente essas condições instituídas pelo município na lei que concedeu a isenção, para ela haverá direito adquirido. Em resumo, tudo isso que nós estamos falando decorre da redação, portanto, literal do artigo 178 do Código Tributário Nacional, agora na sua telinha. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3º do artigo 104. Então, o que interessa? A priori, não gera direito adquirido, salvo se concedida por prazo certo e olha o requisito cumulativo, em função de determinadas condições. Ou seja, ela é concedida em caráter oneroso. No mesmo sentido que a gente aí verifica do artigo 178 do CTN, nós temos uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 504.
44. Embora ela seja pretérita à Constituição de 1988, ela se revela compatível com a redação do artigo 178 do CTN, também apontando que haverá esse direito adquirido, aquela isenção eventualmente revogado, para quem? Para quem cumpriu os requisitos sob condição onerosa. Vamos ver o que tem caído em provas? Então, a título de exemplo, essa questão aqui de 2014, na prova da VUNESP, perante as serventias extrajudiciais do TJ de São Paulo. No tocante às isenções tributárias, é correto afirmar que as isenções incondicionais podem ser revogadas, mas as condicionais, se por prazo certo, não podem. As incondicionais podem mesmo ser revogadas. Acabou de falar, né, professor, isso? As condicionais, ou seja, sob condição onerosa e, se por prazo certo, não podem. É verdade. Isso daqui deriva da redação do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Motivo pelo qual nós já deixaremos aqui assinalada como adequada a alternativa A. B. Elas podem ser revogadas a qualquer tempo, observado o princípio da anualidade. Bom, aqui é o seguinte, podem ser revogadas a qualquer momento, realmente, né? E essa é a ideia que prevalece como regra. Por quê? Porque se não for sob condição onerosa, não for por prazo certo, a regra é que pode efetivamente ser revogada a qualquer momento. Tem que observar o princípio da anualidade. Nós temos uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, anterior à Constituição de 88, muito criticada pela doutrina, mas que ainda não foi revogada. E o conteúdo dela é aqui diametralmente oposto a essa segunda parte. O que ela fala? Fala que na hipótese de revogação de uma isenção tributária, não há necessidade de observância do princípio da anualidade. Cá entre nós, não tem mais da anualidade, hein? O que a gente tem com a Constituição de 88 é a anterioridade tributária. Seja a anterioridade tributária comum, no 153B, seja a anterioridade tributária mínima ou nonagesimal, no 153C do texto constitucional, sem prejuízo da anterioridade tributária mitigada ou especial, no 195, parágrafo 6º, também da Constituição de 88. Mas a anualidade, a gente nem mais fala isso. De todo modo, aqui o examinador ele quis confundir. Por quê? Porque ele estava fazendo referência à mencionada súmula 615 do Supremo. O princípio constitucional da anualidade não se aplica à revogação de isenção do ICM. Então, de uma forma geral, essa súmula fala que, no caso de revogação de isenção, não haverá aplicação do princípio da anterioridade tributária. E aí, a gente já trazendo para o linguajar, para a nomenclatura da Constituição de 88. Vejam, por que em tese não se aplicaria à luz dessa súmula, como eu falei, muito criticada pela doutrina? Porque na hipótese de isenção, se ela for revogada, nós não teremos a criação do tributo. O tributo está criado. O tributo está criado, só que a lei que concede isenção, ela dispensa o pagamento. Logo, por força do que a gente extrai da súmula 615, o raciocínio que a gente extrai dela é esse. Não há criação de tributo. O tributo está criado. Só a dispensa legal do pagamento do tributo. Motivo pelo qual, se for revogada a isenção, essa revogação da isenção já produzirá efeitos no próprio ano da efetiva revogação. Então, a alternativa B, que se mescla, me parece aqui com essa súmula 615, ela está errada. Não tem que observar a anualidade por força da súmula 615 Suprema, ainda não revogada. C. Elas somente podem ser revogadas em caso de calamidade pública ou guerra. Não, isso aqui não está escrito em nenhum momento no Código Tributário Nacional. E D. As isenções condicionais e incondicionais não podem ser revogadas antes de pelo menos 90 dias. Também não há essa referência explícita, seja no texto do Código Tributário Nacional, seja no texto da Constituição Federal. E, enfim, lembre-se que no âmbito da isenção, assim como no da moratória, nós temos a possibilidade da concessão da isenção geral e da isenção individual. Então, a isenção geral é aquela objetiva que abrange todo mundo. E a isenção individual ou subjetiva, só determinados contribuintes. E esses contribuintes que são
beneficiados por uma isenção individual ou específica terão que se mostrar, terão que apresentar a configuração do benefício da isenção para eles, que são efetivamente destinatários, beneficiários dela, perante a autoridade administrativa. Então, pressupõe a isenção individual ao despacho da autoridade administrativa, e dependendo do caso, né, pode ser até mesmo exigida garantia. Enfim, o que eu quero aqui trazer para vocês é o conteúdo do artigo 179, que traz essas modalidades. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Então, temos as duas modalidades de isenção. Geral objetivo, automaticamente eu já sou beneficiado pelo conteúdo da lei isentiva, ou individual ou subjetiva, tanto faz. Nessa hipótese, eu tenho que demonstrar que sou efetivamente beneficiário, destinatário dessa isenção individual. Como? Perante a autoridade administrativa. Por isso que ela pressupõe despacho da autoridade administrativa, que fará o exame, fará a aferição, a conferência, se você que efetivamente requeriu aquela isenção, pode dela gozar. Enfim, era isso no que tange a primeira causa de exclusão do crédito tributário, voltada a tributo, que é a isenção tributária. E, em segundo lugar, nós temos a anistia. A anistia é outra causa de exclusão do crédito tributário, e uma possível definição de anistia volta-se ao seguinte conteúdo. Então, a anistia, como causa de exclusão do crédito tributário, ela é o perdão legal da multa derivada do ilícito fiscal. Então, perdão legal da multa derivada do ilícito fiscal. É o perdão legal da multa tributária. Em resumo, é isso. E, mais uma vez, eu fiz questão de definir essa outra causa de exclusão do crédito tributário, lembrando com você o princípio da legalidade. Tem que haver previsão legal. Tem que ter lei tributária instituindo a anistia para esse perdão de multa derivada de ilícito fiscal. Para esse perdão, enfim, de multa tributária. E tome cuidado. Tome cuidado porque isenção é para tributo, anistia é para multa tributária, e não se confunda, né, não confunda a anistia ou a isenção com a remissão do crédito tributário. A remissão com 2 S, ela é perdão do crédito tributário. Essa remissão do crédito tributário, ela é causa de extinção do crédito tributário no artigo 156. E qual é a diferença? Bom, é a seguinte, se a remissão é causa de extinção do crédito tributário, para que eu tenha remissão, eu preciso da constituição do crédito tributário, que se dá pelo lançamento. Então, eu tenho o lançamento, constituindo o crédito tributário, e depois aparece uma lei que concede um perdão, que concede remissão sobre esse crédito tributário já constituído pelo lançamento. Agora, se esse perdão ele acontece por meio de lei antes do lançamento, antes da constituição do crédito tributário, nós estaremos diante ou da isenção, se for perdão para tributo, ou nós estaremos diante da anistia, se o perdão se vincular à multa tributária. Então, essa é a grande distinção entre esses 3 institutos: isenção, anistia e remissão ao crédito tributário. Valendo se lembrar que, no âmbito da anistia, ela deve ser concedida após o cometimento da infração e antes do lançamento, antes da constituição do crédito tributário. Pois bem, vamos ver o que tem caído? Então, notem, essa questãozinha aqui do ano de 2019. É Instituto de Direito Tributário, que abrange exclusivamente as infrações. Opa, falou infração. Então, multa tributária. Infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando aos atos qualificados em lei, como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro, em benefício daquele, e salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre 2 ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Trata-se da... professor,
olha aí, eu estou com medo, né? Não sei, infração tudo bem, multa, pode ser anistia, mas pode eventualmente ser também aí a remissão do crédito tributário. Eu não sei se houve, se não houve o lançamento, olha o tamanho denunciado, detesto direito tributário, vou errar a questão, isso aí é mesmo, só para mexer com a ansiedade, com a agrura do candidato. Por quê? Porque o conteúdo do enunciado, ele retrata simplesmente o conteúdo que nós temos no artigo 180 do Código Tributário Nacional e que é devotado à anistia. É igual, o examinador foi lá e fez Ctrl+C, quando se fala aí da anistia no 180, e jogou aqui. O que é isso? Né? Qual que é? Trata-se do quê? Trata-se da anistia. Vamos ver antes, né? Se a gente tivesse lido, se pudesse usar o Código Tributário Nacional, eu sei que não pode, mas olha aí, artigo 180 do CTN. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, até porque senão haveria um desestímulo, né? Para quê? Oba, eu vou praticar a infração porque vou ficar limpo, vou ficar aí com a anistia. Não. Então, por isso, anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, então infração penal, e aos que, mesmo sem essa qualificação de infração penal, sejam praticados com sacanagem, com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo por terceiro em benefício daquele. E 2. Salvo disposição em contrário, então a regra, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Se houver esse conluio, como regra, não haverá a incidência da anistia. Excepcionalmente, pode haver anistia quando houver conluio? Sim, de forma excepcional pode existir, porque está escrito aqui na parte inicial do inciso 2º. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio. Então, de modo excepcional, há essa autorização. A regra é não autorizar, mas de forma excepcional, tem aí a ressalva no próprio dispositivo legal. Logo, voltando aí para a questãozinha recente de 2019, até aqui, nós temos a redação do artigo 180, trata-se da isenção? Não, é infração. Prescrição intercorrente? Putz, não, é infração. Tem nada a ver aí com a cobrança do crédito tributário. É remissão? Estou na dúvida. Denúncia espontânea também? Aí, nada a ver com denúncia espontânea. E agora, marco qual? Espera aí, é o conteúdo do próprio artigo 180 do Código Tributário Nacional, aqui cometidas anteriormente. Então, a gente exclui a remissão e fica efetivamente com a alternativa E, que se volta à anistia. E uma outra questão, para a gente aí completar a anistia, prova do ano 2011 em São Paulo. Sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional, CTN, é correto afirmar que, então vejamos, a exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal do crédito excluído. Não dispensa coisa nenhuma. Nós havíamos chamado a atenção, no início do bloco, ao conteúdo do parágrafo único do artigo 175 do CTN. Não é porque aparece a isenção, não é porque aparece a anistia, que a obrigação acessória vinculada à arrecadação, fiscalização tributária, o fazer, não fazer, o tolerar, suportar em prol da arrecadação da fiscalização tributária, que também desaparece. Não, permanece. Continua sendo exigida a obrigação tributária acessória. Ela não é dispensável. Basta, novamente, a lembrança e consequente leitura do parágrafo único do artigo 175 do CTN. Alternativa B. A outorga de anistia somente pode ser concedida por meio de lei específica que regule exclusivamente o correspondente tributo. Opa, que legal! Lei específica. Lei específica que o nosso examinador, ele está lembrando de quem? Ele está se lembrando do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que, por sinal, nós havíamos lido e visto quando do estudo da isenção, mas também falamos que se aplica a outros benefícios fiscais, dentre eles a própria anistia. Então, essa alternativa B parece-nos a adequada por força do parágrafo 6º do artigo 150 do texto constitucional. C. A anistia não poderá ser concedida em caráter geral. Resposta errada. Pode sim, pode ser concedida em caráter geral ou pode ser concedida em caráter individual. Nós temos igualmente as duas modalidades. A respeito, o artigo 181 do CTN, que está aí na sua tela,
a anistia pode ser concedida em caráter geral ou limitadamente às infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até certo valor, montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, a determinada região, olha o aspecto espacial, região do território da entidade tributante, ou em função de condições a ele peculiares, sob condição do pagamento do tributo, no prazo fixado pela lei que é conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Então, existe tanto a geral como a limitada ou individual. B, a C está errado. D, a lei concessiva da anistia pode abranger infrações que venham a ser cometidas posteriormente, desde que relacionadas ao mesmo tributo. Onde está o problema aqui na alternativa D? O problema se encontra no posteriormente. É só anteriormente à vigência da lei que concede a anistia. Esse anteriormente à vigência da lei que concede a anistia, nós extraímos da leitura que fizemos há pouco do artigo 180 do próprio Código Tributário Nacional. Era isso em relação às causas de exclusão do crédito tributário.